Olá, eu não estou ouvindo nenhum áudio. Eu gostaria de saber se está mudo mesmo ou se eu estou com algum problema no meu dispositivo aqui. Por favor. Eu ouço você. Ah, agora estou ouvindo. Ok, obrigado.
Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Comitê de Ecoeconomia. Sou a Débora, coordenadora geral da Secretaria de Mudanças Climáticas. Vou fazer aqui a chamada dos representantes das secretarias. O secretário deve chegar de 5 a 10 minutos para acompanhar a nossa reunião. Peço licença a vocês para a gente poder iniciar a gravação e depois, em seguida, após a nossa lista de chamada, nós passaremos a apresentação das duas pautas que temos aqui para hoje. A primeira será com o pessoal do Centro Cultural da Dinamarca, que já está aqui conosco, o Anders e equipe, e, em segundo lugar, nós teremos a apresentação da SEAB, que é o Diego Xavier, que vai nos falar aí sobre a questão dos mananciais. Vou iniciar, então, a gravação. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Bom, pessoal, então, gravação iniciada. Deixa eu só mudar aqui, que sempre, não sei por que, inicia em inglês. Configura e desconfigura. Prontinho, vamos lá, então. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Eliana ou Cleiton, estão? Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Laura Seneviva. Sim, presente. Bom dia, Laura. Obrigada pela presença. Bom dia. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Marcos Monteiro ou Douglas. Bom dia, Douglas, presente. Oi, Douglas. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Secretaria Municipal de Educação. Fernando Padula ou a Miriam Gomes. Alguém representando a Secretaria de Educação? Pode ser que depois chegue, né? Às vezes o pessoal entra com um pouquinho de atraso. Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Maria Tereza, Ricardo, ou algum representante? Secretaria Municipal de Habitação. A Vânia está, né? Isso, presente. E o Diego, né? Isso. Tá. Secretaria Municipal de Saúde, Magali ou Mônica? Mônica, assistente, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada pela presença. Secretaria Municipal de Justiça, Marcelo ou Marcos Vinícius? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, o Francisco ou o Felipe? Alguém pela SMRI? Débora, é o Francisco Castro? Francisco Castro. Ele foi embora da prefeitura já tem mais de 6 meses. Ainda consta que ele e o Felipe, e também tinha a Júlia, mas a Júlia... Também saiu também, da prefeitura. Ela estava vindo nas últimas reuniões representando, mas vou pedir, então, a atualização que nós não recebemos. E também não tem ninguém, pelo que eu estou percebendo aqui até então, da SMRI. Vou pedir isso por e-mail. Secretaria Municipal das Subprefeituras, a Tatiana está? Ou alguém da subprefeitura?
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a Karina ou Luiz Fernando? Alguém da SMDET? Para as instituições. Pela cima, Rafaela ou Oswaldo Lucon, estão? Abimac, Reinaldo ou Odirley? Odirley presente. Odirley presente? Um pouquinho embaixo o áudio deles, né? Vamos ver se a gente consegue... Desculpe, sim, Odirley presente. Desculpe. Ah, Odirley, agora eu vi melhor. Obrigada, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Fiesp, Marco Antônio Barbieri, Luciano Rodrigues, ou algum representante da Fiesp? Pela USP, Tércio Ambrise, Maria de Fátima. Unesp, José Alexandre Perinotto ou Edson Piroli? Bom dia, Edson Piroli presente. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Instituto de Engenharia, José Manuel de Oliveira ou Henrique Dias de Faria? Pela SOSMA, Márcia Hirota ou algum representante? A NTP, já estou vendo que o Olímpio está aí, né? Estou no chat. Eduardo também está pela NTP. O senhor Olímpio está. Obrigada pela presença. Pela OAB São Paulo, Paulo de Tarso ou André de Castro, estão? Algum representante da OAB? Secov, Hamilton ou Eduardo se encontram? Pelo CREA, o Vinícius está? Ou algum representante do CREA? Pelo CAL, Roberta Cosentino ou Eduardo Pizarro? Finalizando pela NAMA, Mário César ou Luiz Marcelo Marcondes? Algum representante da NAMA? Bom, a gente tem aqui, então, finalizando, 18 pessoas. Alguém que eu não chamei, pessoal, que está representando alguma instituição, se quiser colocar no chat para a gente registrar a presença, eu agradeço, tá? Então, eu gostaria de registrar. Eu gostaria só de registrar a presença da SPCine. Tá. A SPCine é a empresa de audiovisual da SPCine de Paulo. Tá. Nós somos ligados à Secretaria de Cultura. Que ótimo, sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente está aqui hoje a convite da equipe POM, porque a SPCine apoia esse projeto, então, fiz questão de estar aqui hoje. Muito obrigada. Liara, né? Isso. Liara, seu sobrenome? Liara Oliveira. Oliveira, ok. E da SBU acabou de chegar a Eliana. Ok, Eliana, estou registrando aqui a sua presença, tá? Caso alguém chegue ou entre aí depois, a gente vai perguntar novamente depois da apresentação para poder fazer o registro, porque às vezes o pessoal atrasa um pouquinho. O Renato também já do Goethe, que está junto aqui com a apresentação. Então, pessoal, eu vou iniciar já passando a palavra ao Anders, que é do Centro Cultural da Dinamarca, que vai apresentar para vocês esta animação. Eu não sei exatamente o nome técnico, eles vão poder explicar isso na apresentação. Também com a participação aí
do Instituto Goethe. E também tem mais alguém, né, da equipe de vocês que está online? O Marcelo. O Marcelo. Temos a Tainá. A Tainá. A Naná. Então, passo a palavra, deixe-se à vontade para iniciar a primeira apresentação. Obrigado, Débora. Bom dia a todos e todas. Sou Anders Hense, sou diretor do Instituto Cultural da Dinamarca aqui no Brasil e quero muito, primeiramente, agradecer muito pelo convite do secretário Pedro para a gente apresentar o projeto POM. O POM é um jogo para celulares e tablets e um jogo brasileiro. Vou falar um pouco mais em detalhe daqui a pouco. A gente tem uma apresentação para vocês. Primeiramente, eu vou só falar um pouco sobre o formato, mais ou menos. Eu vou falar por 8 minutinhos. Depois a gente tem o Marcelo Rigon, que é CEO da empresa Ilex Games, que é desenvolvedora do jogo, que vai apresentar, acompanhado com um videozinho que mostra os sinais do jogo. E, em seguida, a Tainá Félix, que está aqui conosco, ela vai apresentar o kit pedagógico que acompanha o jogo. Tá bom. Como é que eu entro agora na apresentação? Espera aí que a gente te ajuda. Isso. Eu vou apertar ali a apresentação. Ó, você está mudando, se quiser pegar aqui também para passar pela setinha, para ficar melhor, tá? Obrigado. Pessoal, vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Ok. Estamos. Então, tá aqui, ó. Beleza? Primeiramente, o POM existe e está disponível gratuitamente nas lojas da Google e da Apple. E, então, é baseado numa visão que eu vou listar aqui rapidinho, né? Que é baseado numa visão de que tratar de mudanças climáticas é algo urgente. E também que novas gerações têm um papel fundamental nesse debate e que o protagonismo dos jovens para alcançar, a gente acredita no protagonismo dos jovens para alcançar mudanças reais e acreditamos também que cultura digital, inclusive jogos, é uma chave para alcançar esses agentes de transformação. Então, quais são os principais elementos do projeto POM? Este ano, vale dizer que foi lançado no final do ano passado. Então, temos o próprio jogo POM, a Ilha dos Tatus, disponível para iOS e Android, para um público-alvo de jovens de 13 a 15 anos. E o kit pedagógico que eu mencionei, que vem, inclusive, com um vídeo de mediação da Tainá, e que está disponível gratuitamente pelo site do POM. E o terceiro elemento é facilitação e comunicação especializada para que a gente faz para isso acontecer. E claro que isso fala de alguns ODS essenciais, né, que combate as alterações climáticas, parcerias em prol das metas e educação de qualidade. A gente vai falar mais disso, mas só uma introdução. É isso. Tá certo. Ok, então, o que é a Ilha dos Tatus? É um jogo de ação, isso é importante, que não é um jogo educativo na categoria disso. Eu entendo também que tem uma possibilidade que esse projeto poderia inspirar o desenvolvimento do jogo do Plano Clima. Isso. Né? Então, vale destacar que a gente selecionou essa pegada, essa abordagem de um jogo de ação de temática ambiental para celulares, tablets para jovens de 3 a 15 anos,
criado num processo co-criativo entre o Brasil e a Europa, que começou em 2018, e que é baseado em profunda pesquisa em filosofia, mas devidamente simplificado e direcionado para a faixa etária. E no ano passado, a gente teve esse grupo gigantesco de parceiros, de 40 parceiros, inclusive a delegação da União Europeia, embaixadas europeias e ONGs pelo clima, principalmente Engajamento e Fridays for Future Brasil. O projeto como um todo é altamente escalável e foi construído, está sendo desenvolvido ainda para expansões futuras. E um pouco sobre de onde vem essa iniciativa. PON é uma sigla de Politics of Nature, que é um livro do grande autor, filósofo Bruno Latour, baseado, o nosso jogo de celular é baseado no jogo de tabuleiro PON, que foi criado por dois rapazes dinamarqueses, o Jacob e o Frederick, como uma experiência imersiva nos conceitos do Bruno Latour, apresentado em tal livro, né, sobre as relações entre os seres humanos e a natureza, além da perspectiva antropocêntrica. E o livro foi lançado aqui, eu acho que está em 2019, 2018, aqui no Brasil. Está disponível, Políticas da Natureza. E essa transição, digamos, esse processo de como trabalhar com um livro, virar um jogo de tabuleiro, no caso, foi super pesquisado, né, pelo Jacob Raffin, que foi realmente o tema do doutorado dele. E, inclusive, esse processo pode ter uma relevância também para vocês, né, pensar em como a gente faz um plano e virar um jogo, né? Então, tem isso tudo. E de um livro bem complicado, filosófico pesado, para um jogo de tabuleiro também bastante complicado, certamente para o público de adultos, a gente fez um joguinho divertido de ação para os jovens adolescentes. Também outro grande processo. Enfim, o objetivo disso tudo é engajar e conectar jovens brasileiros, além das fronteiras sociais, pela causa do clima e da sustentabilidade, bem como conectar jovens brasileiros e europeus pelo mesmo fim. Então, essas três palavras-chave, engajar, conectar e empoderar, também são as palavras-chave do grande plano de ação de juventude que foi lançado recentemente, acho que no final do ano também, no ano passado, da União Europeia. Bom, aí vamos falar um pouco sobre por que é legal conectar a Europa e o Brasil, quando a gente fala do clima e da biodiversidade, dessas crises tão agudas. Enfim, a juventude europeia é vanguardista na ação climática, de certo modo, mas para frear o aquecimento global é necessário uma transformação em grande escala. E a juventude brasileira tem volume e impacto, sendo parte do país com maior biodiversidade do mundo, mas por muitos motivos carece de oportunidade, impacto político, visibilidade. Então, são essa lacuna que a gente está tentando ilustrar com esse gráfico aí ao lado direito da tela. Então, e exatamente essa lacuna que a gente está querendo abordar com uma abordagem construtiva, a fim de engajar, inspirar e conectar para a ação. Quer dizer, mesmo se a gente faz tudo direitinho na Europa, não vai resolver o problema, inclusive que, de certa forma, a Europa criou, né, lá, historicamente. Então, tem várias perspectivas ali que a gente pode aprofundar outro dia. Ó, Liara vai falar depois, então vamos pular lá, Liara, né, porque é melhor ouvir você. Enfim, essa imagem mostra um pouco sobre a natureza multifacetada dessa iniciativa, que toca em vários vieses, assim, sustentabilidade, clima, biodiversidade, meio ambiente,
educação, que a gente vai falar muito depois, né? A vai apresentar o nosso kit. Opa, já foi 8 minutos. Então, vou pular rapidinho. A gente realizou um monte de eventos no ano passado, mais de 60 eventos. E como vocês podem ver na imagem do meio, assim, vai muito além da faixa etária. A gente testou também com crianças bem menores e super curtiram também. A gente participou no Festival Big. Temos uns resultados muito importantes para destacar. É que a gente está tendo uma implementação do jogo e o kit na prefeitura, na Secretaria de Educação da Prefeitura de Santos, que é a parceira bem central no projeto, e também tem esse diálogo para realizar cursos EAP, né, professores no Distrito Federal, e vencemos esse prêmio como jogo de impacto no Festival Games for Change América Latina, em 2022. Aqui fotos dos eventos últimos aí, inclusive o lançamento na Bienal do Livro, na Brasília, Espaço Bom, na celebração da Conferência de Cidades Criativas da Unesco, e muito mais atividades no SESC, multiplayer com alunos em Portugal. Bom, a gente está trabalhando com esses caminhos esse ano, testamento do material lançado e desenvolvimento de novas dimensões e escalação da iniciativa. O que buscamos? A gente busca um diálogo com secretarias interessadas e demais instituições e, especificamente, implementação do kit POM no currículo da rede pública, pode ser municipal ou estadual também. E queremos muito realizar cursos POM nesses contextos EFAP, que tem em São Paulo, esses cursos obrigatórios para professores da rede pública, uma entidade estadual e municipal que tem essa participação no programa EFAP, e também dialogar com Secretaria de Cultura e do Meio Ambiente sobre a possibilidade de realização de espaços POM e atividades POM em seus eventos e lugares de cultura. Eu vou pular essas aspas dos ativistas para a gente antes e um depois, digamos, basicamente dizendo que funciona do jeito que a gente quer, né? Que tem esse efeito, dá para as crianças entendam realmente a mensagem que o jogo quer passar e a importância daquilo. O Gabriel Mendes, Fridays, foi mediador capacitado no projeto POM e mediou eventos POM no SESC e outros locais. E aí, está na hora, passo a palavra para Marcelo. Então, não sei como fazer ele entrar. E ele vai compartilhar o vídeo do gameplay contato sobre o que acontece no jogo. Olá, pessoal, bom dia. Só esperar aqui para poder compartilhar o vídeo e começar a falar meio junto para vocês poderem ver as imagens, né, do jogo, enquanto eu explico um pouco mais sobre isso. Não sei se para todo mundo, para nós, está bem baixinho. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Tá melhor agora? Baixa o microfone para ficar mais próxima da sua boca. Está lá em cima agora. É que eu estou usando o outro, peraí, deixa eu trocar aqui. Acho que por isso está um pouquinho distante a tua fala. Está aqui o Helder conosco também. Eu não estou usando esse, né? Eu estou usando aqui da secretaria. Bom dia, bom dia. Bom dia. Peraí. A gente tentar ajustar da reunião, deixa a gente tentar ajustar, pode ser aqui também. Só um minuto.
A gente fez teste de som antes, estava ok, mas Marcelo, sempre acontece. dá um alô para nós aí, por gentileza, só para teste de áudio aqui. Não, cortou o áudio agora. Muda o dispositivo de áudio aqui. Não, é outro. É ali mesmo na setinha, ali mesmo na setinha. Na setinha. Na setinha lá em cima. Não, vai não. Aqui, ó. O áudio na seta direita. Achei. Ali, setinha. Esse vai agora. Biotech, não, Logitech. Isso. É esse aqui, isso. Prontinho. Pode continuar, Marcelo. Não saiu. Ainda. Então. Pronto. Alô? Testando? Prontinho. Ah, beleza. Deixa só eu... Tela cheia. Cadê? Marcelo vai apresentar o vídeo de lá, é isso? Isso. Bom, então assim, esse é o POM, né? A ilha dos Tatus. Ele... Deixa eu... Basicamente, você está numa ilha fantástica, né? Onde habitam ali os Tatus, e ela está sendo invadida por robôs, né? Então, esses robôs, eles... Na verdade, eles são Tatus, né? Então, que eles estão ali com um pensamento robotizado, né? Eles são controlados por um maquinário que faz eles só saberem explorar, né, a natureza, né? Tipo, fazer coisas explorando a natureza, né? Gerando energia e tal. Então, você precisa ir desconstruindo esses robôs, né? Para eles poderem ver outras formas de interação com a natureza. É um jogo de até 4 jogadores, a gente chegou a testar até com Portugal ali e tal, né? Algumas escolas. E então cada área dessa ilha flutuante, ela tem uma série de missões para você. Por enquanto são sempre essas mesmas 3, mas a gente vai trabalhar no futuro aí missões específicas baseadas no bioma, né? Então todos os cenários, né, todas as áreas, elas são baseadas em biomas brasileiros. Então a gente tem áreas que são baseadas no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga. Os 4 biomas que a gente já tem hoje disponíveis. E aí, então primeiro você tem que... Sua voz some no meio da música. Abaixa o som do joguinho, a gente não ouve a explicação que você está dando, por favor. Não, beleza. Então, deixa eu... Beleza. Tirar o som. Aí então assim, basicamente você primeiro tem que desrobotizar esses tatus para eles te ajudarem ali a desligar esse campo de força que fica nesse maquinário que fica extraindo a natureza, né, do local, para daí você depois poder pegar, né, essa energia da natureza que foi extraída, devolver nas áreas. Só que o objetivo final é que no centro da ilha ele tem algum equipamento que basicamente ele é uma coisa que é necessária para a sobrevivência da ilha. Então, por exemplo, você tem o latifúndio, você tem outras formas produtivas que você precisa de comida, você precisa dessas coisas, só que, no entanto, a lógica ela é extrativista. Então, a ideia, o objetivo final de cada fase é você fazer uma transformação desse cenário para poder mudar esse modo de produção que está sendo usado na ilha por um método que é mais sustentável, que é mais aliado ao pensamento moderno, né, com o clima, com o futuro. Então, assim, você vai transformar, você não vai destruir tudo. Né? A ideia é você reconstruir, você meio que desconstruir essa robotização que as pessoas estão acostumadas a esse pensamento, que elas não questionam, né? Para daí você fazer elas entenderem que precisa mudar a forma de produtiva para a gente continuar tendo as mesmas coisas, mas de uma forma mais aliada com a natureza. Então, bom, é basicamente isso.
Eu não estou ouvindo vocês agora. Vamos lá. Eu só pensei que vale dizer que tem single player e modos multiplayer. Importante, né? Uso nas escolas, tal, para fazer equipes e liderança. Inclusive, no kit pedagógico, assim, o jogo está lançado para celulares, né? Mas a gente também disponibiliza versões de computador. Então, se você, às vezes, as pessoas na escola não vão ter os dispositivos, então você pode baixar o computador da escola para poder colocar para o pessoal jogar. E aí você tem os modos, né, single player e multiplayer, né? Então você pode jogar cada um por si, ali pensando sobre as atividades e tal, ou você pode fazer até 4 jogadores na mesma sala, e aí cada um escolhe a cor do casco que vai ter para identificar. Você tem esses stickers que você vai usando para se comunicar, né? Porque como é para criança, né, a gente não queria colocar chat aberto para evitar qualquer tipo de bullying, de agressão de um com o outro. Então a gente fez essa comunicação via stickers, para você poder, ainda assim, manter alguma comunicação de pedir ajuda, de agradecer a pessoa que foi ali te salvar de um robô que estava te atacando e tal. Então, acho que é isso. E além dos stickers, aí a gente tem o Discord, né, que é o perfil que os jogadores podem conversar de voz ao vivo enquanto jogando. E aí no Discord a ideia seria que tivesse alguém monitorando, né, durante essa conversa no Discord, né, para as pessoas que estão ali interagindo, as pessoas podem entrar e aí ter alguém junto para poder supervisionar esse diálogo das crianças durante a atividade. Eu acho que a Liara vai falar também, explicar um pouquinho, porque ela é aqui da SPCine, essa parte toda de audiovisual. Com certeza ela tem alguma contribuição para fazer aqui, para deixar mais claro, mas a ideia inicial do secretário, o pessoal do Centro Cultural nos visitou, o Helder também está aqui, é nosso biólogo, foi exatamente tentar adaptar e fazer algo parecido para o Plan Clean, né, para que a gente pudesse divulgar, dar essa visibilidade, né, priorizando, obviamente, os nossos biomas. Então, seria, obviamente, fazer uma adaptação, né, para o Brasil, nesse sentido de um jogo interativo. Já foi falado, já existe um trabalho das demais secretarias, a gente sabe que existe já, inclusive na SDMA, uma parte que faz um trabalho de educação ambiental muito interessante. Temos também a Secretaria de Educação, algumas ações, mas nós achamos interessante a apresentação do trabalho do Centro Cultural, exatamente por ser um novo formato, um formato de jogo, como hoje em dia as crianças andam conectadas, e com a nossa preocupação de tirar as crianças daqueles jogos sempre sangrentos, né? E especialmente, né, porque se a gente for fazer uma pesquisa, não só as crianças, mas também os adultos, normalmente eles não sabem nem em qual bioma estão inseridos, né? Então, acho que seria, né, aí o Helder, que pode falar melhor. E a Liara, acho que vai também usar a palavra, depois a gente abre para perguntas aí dos nossos participantes. Talvez vamos no nosso querido kit. A gente viu está aqui. PDF. Perfeito. Que fofo. A Tainá que vai explicar o kit para a gente? Exatamente. Então, vamos lá. Diminui um pouquinho mais, porque aí a gente vai ter uma dimensão da página integral. Acho que isso. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Meu nome é Tainá Félix, eu sou da Game Art e eu atuei nesse último ano com o Projeto POM como consultora brasileira do projeto, principalmente na área educacional. O Projeto POM, como o Anderson bem apresentou, ele é um projeto que engloba muitas áreas, então ele pode atuar em muitas frentes, seja dentro das questões ambientais, dentro da vertente educacional ou cultural. O Projeto POM ele é muito amplo. E pensando de maneira mais concreta
a área educacional foi preparado um kit pedagógico que foi desenvolvido a muitas mãos e que teve aqui a nossa consultoria, porque, afinal de contas, o projeto POM, o jogo POM, ele é brasileiro, ele fala dos nossos biomas, então era importante a gente trazer para dentro da realidade educacional brasileira e dentro das possibilidades que os nossos professores, educadoras têm por aqui. Então, o kit, ele foi pensado para ser muito prático. Então, quando você entra no site do projeto POM, do jogo POM, você tem a aba educacional e dentro da aba educacional você já pode baixar exatamente esse PDF aqui que a gente consegue ver na tela. Então, é muito simples, é gratuito, é só baixar o PDF. Então, aqui os muitos parceiros participaram dessa empreitada, então são muitos. E o kit, como ele está dividido? Ele foi pensado em duas grandes partes. Uma delas são os módulos. Então, são essas partes coloridas que vocês podem acompanhar aqui, né? Então, ação ativista, o biobalanço, os pontos críticos e robôs versus tatus. Então, cada módulo tem uma cor e pode ser usado da melhor maneira possível por um projeto pedagógico que seja amplo, grande e seja multidisciplinar, inclusive interdisciplinar, mas que também possa ser usado inteiro, começo ao fim, por uma disciplina só. Então, ele é muito modular e muito tranquilo, assim, de ser trabalhado. De ser trabalhado em várias disciplinas. Então, por exemplo, a gente tem modos aqui de como usar e a gente pensou que ele pudesse ser da maneira mais prática possível. Então, imagina que você é um professor, uma professora da rede pública de São Paulo, você baixa esse PDF e você quer montar um projeto para desenvolver questões climáticas e para trabalhar questões climáticas dentro do seu programa de ensino. Então, aqui você vai encontrar os objetivos, o método, o material que vai ser usado, a moderação possível, então, como você pode mediar esse espaço enquanto educador e o tempo de cada atividade. Então, ele está exatamente dividido da melhor maneira possível para o professor entender. Eu pego isso daqui, eu vou trabalhar na minha aula de 50 minutos no ensino fundamental 2. Mas no médio, eu posso trabalhar outras atividades que têm a ver com reflexão, que tem uma profundidade com um assunto um pouco maior. Então, por isso ele foi dividido em módulo núcleo, que é onde a gente tem exatamente uma aula de começo, meio e fim. Ou seja, a gente vai desde a introdução, que é apresentar o projeto, apresentar a ideia do conceito, do tema, até o meio, que é jogar o jogo, colocar a galera para jogar o jogo. E um terceiro momento, que é refletir e ação ativista, que é convidar para o engajamento, para a conexão e para o empoderamento, que são os 3 pilares do projeto. Então, ele foi pensado nesses módulos justamente para atender esses 3 pilares. Então, engajar, conectar e empoderar as pessoas desse conhecimento que é importante e chamar para a ação ativista. Por isso que a ação ativista ela é uma parte muito importante dentro desse kit pedagógico, que se encontra exatamente no grande objetivo do projeto POM como um todo, que é trazer mais jovens para dentro das reflexões e do ativismo ambiental. E aqui nos outros módulos, módulo A, módulo B, módulo C, você tem atividades complementares que vão adicionar ainda mais possibilidades. Então, bem como o Marcelo disse, é possível, por exemplo, a escola não dispõe de celulares, de tablets, etc. As realidades, né, são muito diferentes em cada escola. Eu posso, então, trazer isso para um slide, num computador ou na sala de informática da escola. Isso pode ser jogado ali, pode ser trabalhado ali. Então, tem possibilidades, indicações, como trabalhar. Eu não tenho acesso ao jogo, mas eu posso ter um vídeo de gameplay que pode ser acessado, etc. É claro que a experiência do jogar, ela nunca é substituída. Você joga, é diferente de você ver um vídeo. Né? Quando você joga, você é o agente daquela ação. Sim. Você é um tatu e você sente como o tatu que está desrobotizando outros tatus. Então, a experiência ela é muito importante. Por isso, o kit foi pensado nesses 3 módulos. Apresentar o tema, jogar e refletir e chamar para ação. Então, ele foi todo dividido e baseado, claro, nas metas de desenvolvimento sustentável. E, a partir daqui da página de 15 em diante, você tem todos os materiais
anexos que ajudam você em todas essas atividades. Então, por exemplo, cartões atenção, que são perguntas que podem ser usadas pelos professores para antes da experiência do jogo e para depois da experiência do jogo. Justamente como um método também de avaliação de como esse conteúdo foi assimilado pelos educandos e tudo mais. Aqui é um tutorial de como instalar, né? Então é importante também pensar que a alfabetização digital para educadores é um desafio que a gente enfrenta no Brasil. Então é importante pensar também que a gente tem que colocar uma parte aqui que é justamente direcionada a como fazer isso da melhor maneira possível e mais acessível possível para todas as circunstâncias. Uma outra questão importante aqui, além de todos esses materiais, cartões, então, essa daqui, por exemplo, é uma atividade de ação ativista que convida os educandos a fazerem os seus cartazes de protesto. Porque no jogo, depois que você desrobotiza os robôs, eles vão para um grande protesto na frente da fábrica para fazer com que aquilo seja uma ação ativista. Então, isso acontece no jogo e os alunos são convidados a fazer isso também em uma das atividades. Então, esse, por exemplo, é o cartaz do Tatsu. Eu disse no começo também que era um kit pensado para ser inter e multidisciplinar. Então, por exemplo, eu posso trabalhar isso na aula de biologia, mas eu posso trabalhar também com a matemática, fazendo, por exemplo, atividade de pegada de carbono, por exemplo. Então, somatórias, etc. Então, todos os materiais estão aqui também. Outra questão importante do kit é que vocês vão encontrar alguns QR Codes, né? Os QR Codes, que vão para alguns links importantes. Então, por exemplo, se o professor ou a professora quiser imprimir esse kit e quiser ir para esses links, ela consegue, através do QR Code, acessar todos esses links que estão dentro do kit, dentro das tabelas. Então, ele foi pensado também para ser acessível se for impresso, né? Eu não tenho a possibilidade de ter ele aqui no digital, tenho uma lousa digital, eu não vou trazer esse material digital, eu imprimo e trago as versões aqui acessíveis, né? Então, todo o material está aqui. E na última, a gente tem aqui um tabuleiro que faz parte de um dos jogos dentro do kit, que é um jogo de tabuleiro, que é o Robôs versus Tatus. A gente também tem aqui como última parte anexa do kit. Como eu disse, o kit, para finalizar, ele foi pensado para ser material de apoio e para ser um material que possa, de maneira muito concreta, ajudar os professores, as professoras, na aplicação do kit bom dentro das escolas. Então, para não ficar deslocado do ponto de vista, como já o Anders disse, que ele não é um jogo educativo, mas ele pode vir a ser um jogo dentro de um espaço de aprendizagem. Então, ele foi pensado para isso, e o kit é a concretude desse apoio pedagógico que pode ser inserido com a aplicação do jogo bom dentro dos ambientes educacionais. É isso, gente. Obrigadíssimo. Bacana. Mais alguma consideração da Liara para a gente poder abrir ali para as perguntas? Queria só, então, finalizar, dizer que é uma alegria a SPCine estar nessa parceria com o Projeto POM. A SPCine já somos parceiros do Centro Cultural da Dinamarca em outras atividades, como são o Festival de Cinema, mostras que estão realizadas aqui, quando eles trazem os cineastas, então nós temos essa interlocução grande. Começamos uma interlocução com eles também nessa área de formação, que a SPCine tem ampliado seus projetos, né, patrocínio, ações de formação. E falar de games dentro da SPCine, às vezes as pessoas estranham, né? Então, nós estamos falando de games dentro da Secretaria de Cultura, dentro da empresa de audiovisual. Sim, porque a SPCine, desde que ela foi criada, lá em 2014, o audiovisual, né, no projeto de criação da SPCine, o audiovisual inclui televisão, cinema, games e novas mídias, né? Então, desde que a SPCine foi criada, nós fazemos ações, né, para todos esses setores. Obviamente, começou um pouco mais centrada no cinema e na TV, mas desde 2019 a gente tem ampliado muito as nossas ações no setor de games. Então, quando o Anders, né, a gente já se conhecia de outros projetos, veio apresentar para a SPCine, nós achamos que a SPCine poderia servir como uma porta de entrada para o projeto junto à prefeitura,
entendendo, né, assim, o grande valor do projeto, uma proposta ambiciosa, uma proposta super atual, super contemporânea, e eu fico muito feliz de ter acompanhado um pouco do processo e ver que o resultado é um jogo, né, muito bacana. A nossa equipe, né, de games da SPCine, no primeiro momento, né, conversou bastante com o Anderson, para entender como é que isso poderia ser construído aqui no Brasil, né, porque isso é uma coisa que é muito importante dentro das nossas práticas de fomento da SPCine, a gente focar nas empresas, né, empresas brasileiras, empresas paulistas, no desenvolvimento de profissionais. Hoje o Brasil tem uma gama gigante de profissionais de games, mas muitos trabalhando para empresas internacionais, né? Então é muito importante também para a gente esse lado de que o jogo foi desenvolvido aqui. Marcelo, que apresentou aqui, é um outro parceiro também, está sempre nas conexões da gente com a SPCine, na nossa incubadora de projetos, enfim. Então, juntar todos esses pontos para a gente é importante. Então, estar aqui hoje também com eles, mostrando para todos vocês aqui, né, para todas as secretarias, né, o quanto esse projeto cresceu, se tornou uma coisa concreta, extremamente múltipla, muito bem pensado. O kit pedagógico, gente, é de um primor, né? O jogo em si é um jogo divertido, é um jogo gostoso, as crianças gostam, os adolescentes se divertem, né? Então, ele está funcionando, é um projeto que está funcionando muito bem. Então, é uma alegria estar aqui, né, chancelando e aprovando o projeto, enfim, e apresentando, ajudando essa apresentação para todos. Muito obrigada aí a vocês, em nome do nosso secretário, doutor Pedro, a nossa equipe agora também chegou o José Roberto, que é mais um assessor. Nós agradecemos. Está sendo transmitido também pelo YouTube a reunião, então, porventura, as secretarias que não têm representantes hoje aqui, eles vão poder ter acesso a isso, nós disponibilizaremos a ata também. E eu queria abrir para os nossos participantes, se alguém tem alguma dúvida, quer tirar alguma questão, conversar sobre alguma coisa, fazer algum comentário sobre a apresentação, senão a gente dá prosseguimento aqui na nossa pauta, que é a apresentação que o Diego vai fazer para a gente, Diego Xavier, sobre a região dos mananciais. Alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação? Oi, Laura. Obrigada. Eu agradeço a apresentação. Queria dizer que, Anders, não sei se você sabe, o comitê tem um grupo de trabalho sobre educação ambiental, ou educação em sentido amplo, em realidade. E esse grupo de trabalho já se debruçou sobre outros temas. Então, primeiro, dizer isso. Segundo, dizer que achei muito interessante a iniciativa, muito interessante os resultados que vocês apontaram, e me parece uma opção bastante contemporânea, mais adequada, mas, de todo modo, existe todo esse grupo multidisciplinar que compõe a Câmara Técnica, vamos dizer assim, que analisa coisas ambientais dentro deste comitê, né? De toda forma, só queria comentar isso e elogiar o trabalho, aparentemente, daquilo que vocês apresentaram. E o longo trabalho, né? A apresentação da Tainá, quer dizer, são muitos tipos de profissionais envolvidos. É só essa a observação que eu queria fazer. Obrigada por trazê-lo para o nosso conhecimento. Laura, muito obrigada. Viu? Suas intervenções sempre são muito importantes aqui para todos nós do comitê, e a intenção é justamente sempre poder acrescentar novidades aí e podermos discutir sobre elas. Mas alguém quer fazer algum comentário, intervenção sobre a apresentação, alguma sugestão? Não? Então, vamos passar aqui, por favor, eu vou chamar o Diego Xavier, que já está aí. Ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre a questão das áreas de mananciais, né, Diego? Seja bem-vindo, bom dia, você vai apresentar daí mesmo, né?
Isso. Bom dia a todos. Meu áudio tá bom? Como que tá? Tá ótimo, tá muito bom. Que bom. Meu nome é Diego Xavier, eu sou aqui da Secretaria Executiva do Programa Mananciais. Infelizmente, a nossa secretária, Elizabeth França, não vai conseguir fazer a apresentação hoje, ela teve uma questão hoje pela manhã, então eu vou tentar substituí-la na medida do possível. Estou aqui também com o Ricardo Sampaio, que é nosso diretor de obras, e vou iniciar a apresentação, então. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Bem-vindo, Ricardo. Todo mundo vendo? Acho que sim, né? Tá. Não está no modo apresentação ainda. Ah, sim. Agora foi, né? Sim. Beleza. Então, primeiro ponto para a gente começar essa apresentação, eu vou dar um pouco do contexto, né, da localização, qual que é a nossa área de atuação aqui no Programa Mananciais, né? A gente tem o perímetro, né, da região metropolitana de São Paulo, o município de São Paulo, e basicamente a nossa área de atuação são os perímetros das bacias hidrográficas, tanto da Guarapiranga quanto da Billings, considerando que pertence ao município de São Paulo, né? Então, essa aqui basicamente é a nossa área de atuação hoje pelo Programa Mananciais da Secretaria de Habitação. Alguns dados gerais, né, para a gente ter um pouco do contexto também do nosso problema. Hoje, no Brasil, a gente tem por volta de 5 milhões de domicílios em assentamentos precários. Isso dá aí por volta de 8% do total de domicílios do país. Quando a gente fala da cidade de São Paulo, são 530 mil domicílios em assentamentos precários, e isso representa por volta de 13% do total de domicílios em assentamentos precários do Brasil. Isso de acordo com o estudo preliminar do IBGE de 2019, já uma preparação para o censo atual, né? Quando a gente faz um recorte só para essas nossas áreas de mananciais, tanto a bacia da Billings quanto da Guarapiranga, a gente tem por volta de 129 mil domicílios em assentamentos precários, por volta de 57 mil na Guarapiranga e 72 mil na Billings. E isso dá aí por volta de 1/4 do total de domicílios em assentamentos precários da cidade de São Paulo. Em relação à vulnerabilidade social, a gente tem mais da metade da população com algum nível de vulnerabilidade social na Guarapiranga, e aí por volta de 2/3 da população com algum nível de vulnerabilidade social na bacia da Billings. Aqui, pela Secretaria Executiva, a gente tentou também dar uma olhada para alguns dados do IBGE, fazer algumas análises com o cadastro de consumidores da Sabesp, para ter, enquanto a gente não tem, né, os dados oficiais do atual censo, ter uma ideia do quanto foi esse crescimento populacional nessa região, né, que é a nossa área de atuação. Então, assim, algumas análises bem preliminares nossas mostram que a gente pode ter tido, comparando o censo, né, anterior, lá de 2010, com esses dados que a gente analisou mais recentemente, em especial esse estudo preliminar do IBGE de 2019, esses dados apontam que a gente pode ter tido um aumento de quase 60% na área ocupada por assentamentos precários na Guarapiranga, com aumentos de população que podem estar próximos aí de 35%, e na Billings, um aumento de 49% nas áreas ocupadas por assentamentos precários, com um aumento de 41% nas estimativas de população. A gente também tem analisado alguns dados do portal Map Biomas, e a gente fez algumas análises também tentando ver esse crescimento urbano nos últimos anos, né? E com recorte especial para todo o crescimento urbano que teve num período mais recente, né? Então, se a gente analisa de 2015 a 2021, tudo que surgiu de ocupação urbana pelo portal Map Biomas, a gente tem esse cenário. Então, a gente vê um grande crescimento, né, dessas ocupações urbanas nas regiões de mananciais da cidade de São Paulo. Agora, falando um pouco sobre a nossa secretaria,
essa secretaria executiva ela foi criada em 2021, por meio desse decreto 60531. A nossa secretaria executiva está dividida em 3 divisões, né? A gente tem uma divisão de planejamento e projetos, a gente tem uma divisão de obras e uma divisão de trabalho social. Então, com a criação da secretaria executiva, que passa a estar vinculada ao gabinete do secretário, houve a incorporação de parte das atribuições de algumas das nossas coordenadorias da SEAB, fazendo esse recorte territorial das regiões de mananciais da zona sul da cidade. E toda a parte de regularização fundiária a gente acabou não abarcando, então continua com as estruturas típicas da SEAB. Todo o nosso programa está vinculado principalmente às metas 11 e 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, considerando que a gente atua, né, qual a nossa área mais específica de atuação, considerando o que a gente tem de contrato, né, para a produção de projetos e execução de obras. Os nossos perímetros de atuação são esses, então essa mancha mais avermelhada seria a nossa atual área de atuação na Guarapiranga, e essa área lilás seria a nossa atual zona de atuação na bacia da Billings. Um resumo do que é o nosso trabalho, né? A gente tem uma situação com famílias em assentamentos urbanos precários, então essas famílias estão submetidas a áreas de risco geológico, ausência de abastecimento de água ou coleta de esgotos, várias deficiências, né, na infraestrutura urbana de mobilidade, e uma completa ausência de parques ou qualquer tipo de área de lazer. E aí, a partir desse cenário, é feita uma análise, né? Então, quando é um assentamento passível de consolidação, ele passa por todas essas intervenções de urbanização, né? Aí, de forma simplificada, elas envolvem a remoção do risco geológico, a instalação de redes de água e esgoto, várias melhorias na mobilidade urbana, construção de viário, implantação de áreas para pedestres e implantação de parques e áreas de lazer. E aí, num segundo momento, com esse bairro já consolidado, existem os procedimentos de regularização fundiária urbana para que essas pessoas tenham a titulação de seus imóveis, né? E a gente tem uma outra situação, que são as famílias que estão em áreas de risco, que não podem ser consolidadas no território. Elas são inseridas no benefício de auxílio aluguel da prefeitura e, no futuro, elas recebem uma unidade habitacional. Considerando o nosso planejamento atual do programa Mananciais, a gente, na atual gestão, já entregou por volta de 1.200 unidades habitacionais. A gente tem mais de 6.000 unidades habitacionais em fase de obras, e 1.700 que estão a iniciar, muitas delas já estão em elaboração de projetos. E em relação à urbanização de assentamentos precários, a gente já entregou 6 obras, temos 22 assentamentos com obras em andamento e mais 30 que estão ou em fase de planejamento ou em fase de elaboração de projetos. Considerando o programa de metas da cidade, o programa Mananciais contribui para a execução de 3 dessas metas, né, mais diretamente. Então, a gente tem a meta 12, que é prover 49.000 moradias de interesse social, 49.000 moradias de interesse social. A meta 13, que nessa revisão programática do programa de metas, o quantitativo da meta foi aumentado para 30.000 famílias, eram 27, então agora são beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. E, finalmente, a gente tem a meta 67, que também passou por uma alteração nessa última revisão, que agora envolve promover 17.000 ligações domiciliares de esgoto, considerando tanto a bacia da Guarapiranga quanto a bacia da Billings. E essa é uma meta compartilhada com outras secretarias, aqui, inclusive, entram as ligações que são promovidas pela própria Sabesp, né, como contratada da prefeitura. Considerando a nossa projeção, né, disso tudo, o que a gente vai entregar na presente gestão e que vai contribuir para essas metas de SEAB. Até 2022, a gente já beneficiou 12.000 famílias com urbanização de assentamentos precários
e a nossa projeção é chegar a 26 mil famílias até 2024. Lembrando que aqui eu estou falando só de programa Mananciais, ainda tem as outras obras da SEAB, né? Aqui não tem o total que é feito pela SEAB. E em relação à provisão habitacional, a gente tem uma contribuição muito menor, né? O grande foco da gestão é o programa Pode Entrar, mas além disso a gente entra aqui até 2024 com um pouco mais de 3 mil unidades habitacionais entregues, e aí também vai contribuir um pouco para a execução da meta 12. Aí, aqui no final, a gente colocou um destaque assim, das principais obras do programa Mananciais que estão em andamento, né? Então, aqui é um mapa, né, para a gente se localizar. A gente deu destaque aqui para essas 16 obras que estão acontecendo. Então, a primeira obra é esse assentamento que se chama Boulevard da Paz. E aí, nesse perímetro, a gente tem uma integração, tanto construção de unidades habitacionais, que é o que está mostrando aqui nessa foto, quanto a urbanização do entorno, né? Todas as famílias que vão ser consolidadas no território vão ser beneficiadas por essas obras de urbanização, e nesse mesmo perímetro a gente vai tá tendo essa construção dessas unidades habitacionais para atender justamente essas famílias que, por questão de risco, tiveram que ser removidas do território, né? Então, nesse assentamento, a estimativa é entregar 750 unidades, e, considerando essa população que permanece, são 2.600 famílias beneficiadas com a urbanização do bairro. Maria de Barros Teixeira é uma obra exclusivamente de provisão habitacional, então terrenos, ex 4, em que a gente está construindo 396 unidades habitacionais. E aí o projeto envolve, né, as áreas condominiais abertas, consolidação geotécnica do terreno e áreas verdes também em algumas partes do terreno. João Manuel Vaz é uma obra exclusivamente de urbanização, né, um perímetro que tem uma escala menor em relação ao Boulevard da Paz. Então, são aproximadamente 195 famílias beneficiadas, e aí as obras envolvem consolidação geotécnica, readequação de algumas unidades habitacionais do assentamento, paisagismo, implantação das redes, né, de água, esgoto e drenagem, e a canalização do córrego. Aqui algumas fotos, né, da obra em andamento. Jardim Ângela também é uma obra exclusivamente de urbanização, por volta de 400 famílias beneficiadas, e também os escopos de obras passam por isso, né, redes de água, esgoto, drenagem e canalização do córrego. A Chácara Flórida, também uma urbanização, tem uma escala muito maior, são mais de 2.000 famílias beneficiadas. Alguma foto. Jardim do Éden, idem, uma urbanização, 200 famílias beneficiadas. Vila do Sol é uma obra de provisão habitacional, é um terreno em que vão ser implantadas 329 unidades habitacionais, todas elas serão entregues ano que vem, 2024, e como é um terreno com uma dimensão maior, vai ter todo um parcelamento do solo, destinação de áreas institucionais, né, para implantação de equipamentos públicos, e áreas verdes. Aqui é uma foto da obra. Alto da Alegria é um perímetro que tem também essa integração entre entrega de unidades habitacionais e famílias beneficiadas por obras de urbanização. Então, a gente tem uma primeira etapa dessa obra, que tem 3 condomínios, com quase 400 unidades habitacionais, que vão ser entregues agora em 2023. Tem uma etapa 2, né, que vão ser mais unidades habitacionais no território, e além da urbanização das famílias que permanecem, aí uma estimativa de 700 famílias beneficiadas. Guaicuri é esse perímetro aqui desse mapa, em que a gente vai fazer a canalização do córrego, a urbanização de parte do bairro, que permanece, e, ao mesmo tempo, ao longo desse córrego, vão ser implantadas várias unidades habitacionais. Então, todo o perímetro vai ter mais de 1.000 unidades habitacionais. Ele está dividido em 2 etapas de execução, né? Então, a gente está
é um projeto que vai, o nome dos condomínios, né, vai do P1 ao P17. Então, nessa gestão, o foco vai ser do P1 até o P6, e depois o projeto vai ter uma segunda etapa que vai do P7 ao P17, e aí a gente chega nesse número de 1.000 unidades. Mas para o curto prazo, a gente tem essas entregas aqui, previstas para 2023. Uma das unidades vai ter uma creche integrada na edificação, vai ser no térreo do edifício, a gente vai ter esse equipamento público, além do parque linear que vai ser feito ao longo desse córrego que está sendo canalizado. Aqui uma foto da obra. Essa é a provisão que vai ser entregue aqui mais de imediato, daqui 1 mês, 2 meses no máximo. Mata Virgem é um perímetro de urbanização, já foi concluído, inclusive, por volta de 200 famílias beneficiadas. Também aqui foi feita contenção de área de risco, algumas intervenções de mobilidade urbana e praças e áreas de permanência para pedestres. Tem uma foto da obra. Jardim Apurá é um assentamento nas margens da represa Billings. Também envolve, em conjunto, urbanização. Aí a gente tem quase 1.000 famílias beneficiadas por essa obra, mais algumas unidades habitacionais que vão ser implantadas no território numa etapa 2 do projeto. Então, etapa 1, já foi feita toda a urbanização do bairro, a implantação de um parque linear, aqui nas margens da Billings, e esse projeto ainda vai ter uma etapa 2, em que vão ser implantadas algumas unidades habitacionais. Aqui é uma foto do que já foi feito, né, o parque linear. Jardim Gaivotas Erundina é um perímetro de urbanização. Nesse perímetro são mais de 1.000 famílias beneficiadas, também aqui às margens da represa Billings, e as obras envolvem também redes de água, esgoto, drenagem, vai ter um parque, né, esse parque aqui ao longo do córrego, e intervenções aqui no sistema viário do bairro. Algumas fotos do que já foi feito, do que está sendo feito. A gente tem essa grande península aqui, né, na região do Grajaú, na represa Billings, em que a gente tem várias áreas de intervenção do programa Mananciais. Então, a maior delas seria o Cantinho do Céu, que é todo esse perímetro aqui. O Cantinho do Céu foi dividido em 7 etapas. Então, a etapa 1 já foi urbanizada num estágio anterior do programa Mananciais. No momento, a gente está atuando mais fortemente da etapa 2 à etapa 6, e ainda tem uma etapa 7, que vai ser a última, que ainda está em fase de estudos e elaboração de projetos. Então, tudo isso aqui compõe o Cantinho do Céu. E ainda próximo dessa região, a gente tem mais 2 assentamentos em obras, que são o Pabreu, o Jardim Prainha, e o Monte Verde. Então, falando sobre o Cantinho do Céu, né? Atualmente a gente está intervindo das etapas 1 até a 6. A etapa 1, como é uma área que já tinha sido urbanizada, o que está sendo feito lá é uma espécie de zeladoria, algumas reformas, né, do que já foi feito no passado, e alguns equipamentos que precisavam de algum tipo de reforma, está sendo feito agora. E da etapa 2 até a etapa 6, aí seria uma nova urbanização. Tem a implantação do parque linear, né, às margens da Billings, além de, no entorno, dentro do bairro, né, a gente fazer essas redes de água, esgoto, drenagem. Tem algumas obras de contenção, de proteção de encostas, como essa foto aqui de baixo. E aí, considerando todas essas etapas do Cantinho do Céu, a gente tem uma estimativa de 8.000 famílias beneficiadas. Aí aqui é uma foto da etapa 2, que é dessas 6 etapas do Cantinho, é a que foi entregue mais recentemente. Aqui são fotos, né, do Parque Linear. Seguindo Pabreu, Jardim Prainha, também está sendo feita toda a urbanização do bairro e implantação de um parque linear nas margens da represa. Aqui são mais de 1.600 famílias. Aqui algumas fotos do que está sendo feito agora. Monte Verde
Também aqui é um perímetro maior, são mais de 3.000 famílias. A gente já fez toda essa parte interna do bairro, né, de ter as redes de água, esgoto, drenagem, a pavimentação do viário, e agora resta fazer o parque linear, que também vai estar aqui às margens da represa. Aqui é uma foto do que já foi feito, né, toda a construção do viário, calçadas, etc. E a gente tem uma grande obra de provisão habitacional, que é o conjunto habitacional Cocaia João Cabanas, que vão ser por volta de 3.000 unidades habitacionais. Como é um terreno com uma grande dimensão, está sendo feito todo o parcelamento do solo, a gente vai ter destinação de áreas institucionais, então os projetos prevêem implantação de UBS, creche, inclusive um CEL. Vão ter unidades comerciais, né, considerando que a gente está criando um bairro, então vai ter toda essa lógica de ter unidades comerciais no térreo de algumas edificações. E o projeto ainda prevê uma grande praça central desse parcelamento. E aqui algumas fotos de janeiro do que já foi feito. E aí, para finalizar, só algum destaque do que já foi entregue pelo Programa Mananciais nesses 2 primeiros anos de gestão, né? Então, a gente tem um assentamento chamado São Judas Jardim da União, uma urbanização que já foi inaugurada, mais de 600 famílias beneficiadas. Aqui a gente vai ter uma etapa 2, que vai ser a implantação de um parque nessa região e também de algumas unidades habitacionais. O Chácara do Conde, que é um empreendimento com 1.200 unidades habitacionais. A última etapa foi inaugurada agora em final de 2022. Etapa 2 do Cantinho do Céu. Considerando só essa etapa 2, a gente está falando de por volta de 1.500 famílias beneficiadas. Essa obra foi finalizada agora no início do ano. E o Mata Virgem, que são 200 famílias, né, um perímetro menor. Então, acho que de apresentação era isso, gente. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada por trazer esses dados aqui do comitê. O senhor Ricardo Sampaio quer acrescentar alguma fala à apresentação do Diego? Bom dia a todos. Creio que não se faz necessário no momento, que foi muito bem apresentado pelo Diego, que reflete efetivamente o nosso trabalho, nossas rotinas, tudo que nós estamos desenvolvendo, esforço feito pela Secretaria dentro da área de mananciais, para a gente resgatar e conter qualquer degradação que esteja acontecendo. E se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui para o que se fizer necessário. Muito obrigada. Algum dos participantes querem fazer algum questionamento? O pessoal também está aqui conhecendo hoje aí o trabalho das mananciais. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Laura. Pois não. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, o Diego, viu, Diego, na sua apresentação, você não abordou nada de sistema viário, né? E a minha pergunta objetiva principalmente a implantação de ciclovias para mobilidade dessa população. A outra coisa que eu queria apontar é que vem uma expressão que é tradicional, eu sou arquiteta também, que é paisagismo. Particularmente nessas circunstâncias que a gente vive sob a influência da mudança do clima, a gente tem que usar a infraestrutura verde para a ampliação do conforto térmico, que vai ser cada vez mais necessário, principalmente numa situação de densidade populacional,
onde as altas temperaturas também, já se sabe, influenciam em situações, por exemplo, de violência, né? Então, essa é uma outra questão, quer dizer, qual foi a consideração que foi feita no sentido de usar a infraestrutura verde para o conforto ambiental. E o terceiro comentário, o terceiro ponto levantado, eu não vi, não sei se vocês trataram, aquilo que inclusive está no Plan Clima, que é a ampliação do uso da iluminação e ventilação natural dentro de HIS. Esse tipo de opção, que também está relacionada à absorção dos impactos da mudança do clima. Então, são esses 3 pontos que eu queria pedir para você abordar mais. Uhum. Tá, Laura, obrigado pela pergunta. Depois eu passo para o Sampaio também, se quiser complementar alguma coisa. Em relação à estrutura cicloviária, na ciclofaixa, de fato eu não dei destaque na apresentação, mas é uma preocupação que existe. A gente não pode, né, implantar estrutura cicloviária isolada da Secretaria de Transporte, mas existe uma preocupação com a equipe de SMT e CT para que, na medida do possível, a gente incorpore essas estruturas nos nossos projetos. Que eu me lembre, assim, de imediato, assim, teria que analisar todos os projetos, né, mas eu sei que o Cocaia João Cabanas, que é essa obra maior, né, 3.000 unidades, tem toda essa construção de um viário novo, o projeto já prevê estrutura cicloviária. Então, como a gente está construindo praticamente um bairro, né, 3.000 unidades, são 13 quadras, salvo engano, então esse bairro que a gente está construindo vai ter estrutura cicloviária, isso foi pensado no projeto. Sei que, por exemplo, no caso do Cantinho do Céu, que a gente tem essa orla, né, com um viário, margeando o parque, também já tinham algumas conversas sendo feitas com a SMT para tentar ver onde daria, né, para implantar a estrutura cicloviária. Então, assim, acaba sendo uma preocupação, embora eu não tenha dado destaque na apresentação, né. Arborização viária também, eu não pus na apresentação, mas acaba sendo o escopo de muitas obras de urbanização, né, você pensar não só na questão estética, mas de ter a arborização viária, né, para trazer esse conforto térmico também. E a última questão foi em relação a projetos, né, se a gente prevê essas questões de uso da ventilação natural, iluminação. Isso eu não tenho certeza, não sei se o Sampaio saberia me dizer como isso é tratado nos projetos. Eu vou passar a palavra para o Sampaio, se ele quiser complementar mais alguma coisa também. Eu vou tentar, começando a falar pela estrutura verde. Em todos os nossos empreendimentos, a gente trabalha com compensações ambientais. Nós trabalhamos, por exemplo, nessa área maior, que nós, no Cocaia, no conjunto Cocaia, que nós vamos assentar em torno de 3.000 famílias, conjuntamente a este conjunto habitacional, nós teremos um parque. Estamos criando um parque. Esses parques sempre são criados dentro do programa para, primeiro, destinar uso para a terra e coibir futuras ocupações. Nós temos convênios com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde nós implantamos parques e, posteriormente à sua implantação, eles são passados para a administração dessa secretaria, pela própria competência. Então, dentro de nossas viários que nós criamos, falando de novo das nossas 3.000 unidades no Cocaia, todo o sistema viário ele recebe uma arborização, além da compensação ambiental, ele recebe todo um sistema de arborização para essa questão de sombra e etc. Esse contato com o verde que a gente julga extremamente importante para a população residente.
Também falando do sistema de implantação de ciclofaixas, etc., nós temos convênio com a Secretaria Municipal de Transportes, onde nós desenvolvemos, mediante diretrizes emanadas por essa secretaria, nós implantamos, por exemplo, ali na Estrada da Alvarenga, nós vamos ter todo um trecho de ciclofaixa a ser implantado e que será implantado nesta fase do programa, ainda este ano. E a questão do conforto térmico, da ventilação e da iluminação, do aproveitamento da iluminação através da luz solar. A gente tem todo um trabalho feito dentro do Código de Edificações da cidade de São Paulo, além de, sempre que possível, dotar essas unidades habitacionais novas que nós executamos de todo esse critério de iluminação e ventilação naturais. Enfim, dando esse conforto térmico. Então, a gente tem sempre a preocupação, esse conforto térmico, conforto ambiental, com essas compensações ambientais, com a execução de parques e implantação de viários arborizados. E qual era o outro tema que foi citado? E a implantação do sistema das ciclofaixas. Nós, sempre que possível, estamos adotando. Então, esses convênios com outras secretarias resultam em trabalhos conjuntos, onde a gente acata as diretrizes emanadas, inclusive visando a futura regularização fundiária, de acordo com o que está previsto na legislação vigente. Acho que é isso. Era isso, então, que eu tinha a expor. Obrigada, senhor Ricardo. Obrigada, Diego. Mais alguém? Alguma dúvida sobre as exposições do dia de hoje? Quem quer fazer mais alguma colocação? Oi, Laura, pois não. Eu quero, não sei se você já está partindo para outros assuntos ou se você ainda está se referindo à apresentação do Diego. É a nossa última pauta, que é a apresentação do pessoal de mananciais, mas eu queria depois só fazer uma pequena colocação da secretaria. Eu também. Da minha parte, eu tenho alguma coisa para falar, então eu só quero saber o... Fica à vontade, pode falar. Então tá. Eu quero comunicar ao comitê que nós publicamos na segunda-feira o novo inventário de emissões de gases de efeito estufa do município de São Paulo, relativo ao ano de 2020, que, da nossa parte, mantém São Paulo adimplente com as suas obrigações frente aos parceiros internacionais, das associações às quais a gente se liga, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode ficar contente, mesmo porque, nesse caso em particular, esse terceiro inventário é o cumprimento integral do plano de metas naquilo que se... Plano de metas não, programa de metas naquilo que se referia a inventários de emissão de gases de efeito estufa, tá bem? Nós vamos continuar produzindo outros estudos e relatórios e avaliações, mas essa é a comunicação que eu queria fazer. Muito obrigada, viu, Laura? Uma ótima notícia. Nós estamos em vias aí de publicação também até o meio do ano do nosso segundo relatório do Plano Clima. Essas informações, inclusive trazidas hoje pelo Diego, se o Diego puder compartilhar no chat a apresentação
Diego, agradeço para que os nossos participantes tenham acesso. Se não for possível, se você puder mandar para a secretaria, a gente também pode encaminhar via e-mail aí a todos os nossos participantes do comitê. E eu queria também só finalizar dizendo que a secretaria, entre todos os planos e programas que nós estamos desenvolvendo, a secretaria ainda não tem 2 anos, mas nós estamos com, ele falou de alguns bairros que chamam atenção, que é justamente onde nós temos uma pesquisa de campo sobre racismo ambiental, nós devemos também entregar ainda dentro desse semestre. Nós estamos hoje lá em Parelheiros, já visitamos Marcilac, Embura, então a secretaria está fazendo um trabalho, uma amostragem bastante interessante, que talvez vai poder trazer aí dentro de um relatório para poder disponibilizar a vocês também. E estamos fazendo as reuniões com as secretarias, os integrantes e representantes, sobre o Plano Clima, exatamente para que a gente tenha aí os dados de uma maneira mais fidedigna, mais apurados aí nesse segundo relatório. E nós já queremos agradecer a todos aí pelos esforços que têm feito em nos passar. A comunicação melhorou bastante de preenchimento dos templates com esses dados. Então, nós acreditamos que vamos ter aí um relatório mais fidedigno agora em 2023. Então, se ninguém mais tiver um questionamento, eu já dou por encerrada aqui a nossa reunião e as apresentações de hoje do Comitê de Agroeconomia. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguém? Pessoal, 2 apresentações excelentes, agradeço bastante a participação de todos, em nome do nosso secretário Pinheiro Pedro, que está aqui ao lado de uma outra reunião, infelizmente não conseguiu chegar em tempo aqui, tivemos um conflito de agendas hoje, emergencial, e agradeço, então, a participação e as intervenções aí de todos que estiveram hoje na nossa reunião. Muito obrigada e um ótimo final aí, restinho de semana a todos. Obrigado e Obrigado, até logo. boa semana e fim de semana. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Abraço.